Opa, boa tarde, gente boa. Você que está acessando aí o nosso canal. Eu estou aqui com o professor Rodrigo Rossi e a gente vai bater um papo sobre fé durante a pandemia e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da teologia, da religião e da fé diante de algumas situações em que todos focam, olham para a ciência e para a política, por exemplo, mas que, como somos um todo, a gente vai pensar um pouquinho à luz da fé e da teologia, como somos cristãos, mas a, a gente vai estar considerando todos os outros saberes e, é claro, estiverem ao nosso alcance. Saudações, Rodrigo Rossi, meu professor, por favor, com a palavra. Salve, salve, grande pastor, professor, músico e mais um monte de coisa. Abusado. Pelo menos uma coisa temos em comum, eu sou miserável e você não, né? Cara, muito feliz de estar fazendo essa gravação. A primeira não deu certo, né? Isso. A primeira, o inimigo se pôs entre nós. O bom é que o papo valeu a pena. Sumiu com o vídeo, mas estou muito feliz. E todas as vezes que precisar fazer alguma coisa contigo, eu vou estar muito feliz, tá? Obrigado. Então, eu me chamo Rodrigo, Rossi. Tive e tenho o prazer de dividir a docência com o Roberlan, um seminário batista em Vigário Geral. E é isso. E a gente vamos bater um papo aí sobre uma análise, né? Show. Análise desse momento de quarentena que a gente está vivendo aqui, principalmente no Rio, né? Você que de repente está vendo a gente do outro lado do mundo, em qualquer estado do Brasil. Nós estamos no Rio de Janeiro. Eu estou em Vigário Geral. O Roberlan está em São João, né, Roberlan? De Caxias. Duque de Caxias. Exatamente. Aí é Venda Velha, né? Não, Venda Velha é em São João de Meriti, onde fica situada a minha igreja. Eu moro em Jardim Olavo Bilac, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Bilac, perto do Leal. Isso aí, é isso aí. Mas vamos lá, eu queria que você desse o primeiro arranque para a Beleza. gente, desse a provocação aí. Não, tranquilo. Bem, a respeito, né, do que a gente tem observado, principalmente aqui, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, como eu costumo dizer para algumas pessoas, né, que assim, eu tô na hashtag Fica em Casa, mas assim, consciente da seriedade do que está acontecendo, né, consciente, né, de que eu costumo brincar dizendo que eu tenho mais medo do humano vírus do que do coronavírus. Até porque teve um médico que tentou alertar o governo chinês sobre o que estava acontecendo. E outros médicos, inclusive ele, ficaram numa situação difícil por causa disso, dada a informação que chegou até nós, que a gente não sabe também até que ponto, né, devido às condições políticas daquele local. E aí, nisso, junta a precariedade da informação na China, a questão do turismo, devido ao carnaval no Rio de Janeiro, a fama, né, que o nosso estado tem em relação a turismo sexual e a questão do pessoal, né, do Rio de Janeiro, de classe média alta, que com o poder aquisitivo que tem, foi para vários lugares do globo e, de certa forma, isso acabou desembocando no mais pobre, na questão do fique em casa, porque, por exemplo, como é que você vai dizer para ficar em casa uma mãe solteira de 5 filhos faxineira? Ela vai passar roupa online? Como é que vai ser isso aí? Né?
E aí, digamos, você tem essa questão de polarização política, né? Quando no meu entendimento, era para estar todo mundo unido, né? Era para a gente pensar o seguinte: olha, primeiro a gente fica vivo, depois, depois a gente faz qualquer coisa, mas agora a gente fica vivo. É como, por exemplo, o lutador de UFC. Na pesagem, naquela provocação, tá tudo lá, foi pro ringue, o octógono, né, o pau comeu aquele negócio todinho e tudo tal, mas assim, depois acabou, vida que segue. E aí, assim, no meu raciocínio era para ser assim, até porque para mim que estou do lado de cá, que não saiu do país, né, que não participou, né, de algumas questões relacionadas a intercâmbio cultural, aquela coisa todinha. E assim, eu hoje, né, estou numa situação em que é muito comum alguém dizer fique em casa, só que eu fico à mercê de um benefício, de um auxílio do governo, sendo que eu particularmente não posso ter o auxílio do governo porque em 2018 eu tive uma renda anual superior a 28 mil. Só que em 2019 e 2020. Então, o que acontece? Eu estou lascado, né? E aí, digamos, em contrapartida, de repente, uma outra pessoa que vai estar, como a gente vê alguns casos aí, né, das senhorinhas sendo presas, né, enquanto a gente cogita a soltura de bandido. E aí você vê, né, aquela questão de que, assim, olha, fique em casa. Só que as pessoas que falam para eu ficar em casa, elas, se não são aquelas que têm uma renda, né, que lhes permita isso, elas são do Estado. E o Estado, por enquanto, né, porque o Estado vive de imposto, é bom ficar ligado nisso daí. Então, por enquanto, o Estado está bem. Por quê? Porque o Estado não precisa produzir. O Estado, ele fala, ó, você fica em casa, né, e a gente vai usar o braço do Estado que a gente mais usa, que é a polícia. Então, assim, digamos, e nessa brincadeira, quem eu estou vendo sofrer? O policial, porque ele não é imune ao vírus, e ele tem que obedecer, né? Eu sei que deve cortar o coração, de repente, pegar e algemar uma dona de 50 anos com a sua garrafinha d'água, querendo, assim, cuidar de alguma forma da saúde. Pode ser até não ser o modo mais adequado, mas, né? Eu sei que não deve ser legal para o policial fazer isso. Eu fico pensando nos jovens enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem que estão morrendo, porque a gente sabe que o atendimento é precário e os agentes públicos eles não recebem uma infraestrutura adequada. E quem são as pessoas que menos estão sendo prejudicadas aí? São justamente aqueles que não são concursados, são eleitos, né? Eles estão lá em cima no alto escalão, estão discutindo o rumo do país, fazendo alianças, né, do mais variado tipo com o poder da mídia, né? Lembrei agora de Dustin Hoffman e John Travolta, né? O Quarto Poder. E assim, enquanto isso está acontecendo, né? Aí eu lembro do Alvorada Voraz do RPM, né? E eu nesse mundo aqui vendo esse filme passar e de um jeito que assim, caramba, não sei, né? Então é uma situação muito complicada. E numa hora dessa, Rodrigo, eu só tenho a fé, mais nada, mais nada. Vou confiar em quem? Entende? É aquele caso assim, a mídia está do meu lado? Não. O Estado está do meu lado? Não. E aí, o que está acontecendo com o meu povo? Estão brigando, né? Então, por que estão brigando? Por causa de uma polarização política que eles não têm absolutamente nada a ver com a situação. Eles simplesmente estão lidando com aquilo que aparece. Seja fake news que gente como eu e você produz, seja fake news de uma imprensa, né, regulamentada, convencional, que traz o negócio de acordo com aquilo que se quer trazer. Voltando para o filme o Quarto Poder. E aí, numa situação dessa, né, aí você vai para o ambiente evangélico, polarização também. Então, assim, é interessante, porque assim, o coronavírus, ele passou por uma mutação diferente de alguns outros lugares do globo terrestre. Aqui o coronavírus,
se transmutou em político, religioso. Assim, o bicho virou um monte de coisa, cara. Tá um mutante, entendeu? É um legítimo Transformers. Então, assim, desse jeito, né? E é aquele caso, cara. Eu confesso para você que eu só tenho a fé, cara. Tem mais nada. E não acredito em mais nada. E mais ninguém. De coração. Cara, esse realmente é um momento delicado. E, e falar que é um momento delicado não se trata de mera retórica. É um momento delicado de verdade, que a passagem desse vírus aqui no Brasil abriu um delta, assim, na realidade das pessoas, na realidade real da vida. E aqui, quando eu falo abrir um delta, eu faço uma referência à mitologia grega, né? E um mito, que é o mito de Saturno. Não vai tomar mais do que 2 minutos? Não, A você tem mitologia poder vai de dizer, síntese, eu que não tenho. não. O livro de ouro da mitologia vai dizer que Saturno fornicava ininterruptamente Gaia, que era a primeira divindade de cosmogonia da Terra, né? E Gaia paria para dentro, para os grotões, né? E um dos filhos que Gaia pare para dentro, que aí as cavernas subterrâneas, né? Gaia paria para dentro das suas cavernas, é Cronos. E Cronos era eterno, como filho dos deuses, né? E ele ficou muito chateado porque Saturno não sai de cima de Gaia a hora nenhuma, assim. É quase uma fornicação ininterrupta, eterna. É igual o coração humano, né? Alguns mitólogos vão dizer que era igual o coração humano, que tinha um start e só para de bater quando a alma se vai, né? E Cronos fica com pena de Gaia e decide dar um jeito ali para resolver aquela questão. Uhum. O que é que ele faz? Ele, em um dos momentos faustos, né, o Saturno cansa e dorme. O que Cronos vai lá e faz o quê? Ele decepa o pênis do pai, né? Uhum. E ele sente tanta dor que ele se levanta gritando. E o livro de ouro da mitologia vai dizer que esse levantar-se dele vai jogar ele lá no céu, né? Ele sai da terra gritando de tanta dor e vai parar no céu. E esse delta de sair de cima de Gaia e parar no espaço abre possibilidade para todas as criaturas que viviam nos grotões de Gaia Uhum. sair para a superfície. As criaturas começam a sair porque, como ele estava em cima de Gaia, né, então não tinha como parir para fora, porque Isso. era um deus muito grande, né? E Cronos é castigado. Aí você tem a mitologia arcaica, que vai dizer que Cronos é castigado a viver eternamente, morrendo todos os dias. Você tem a mitologia neoclássica dizendo que Cronos se alimenta dos dias dos seres humanos, né? Cronos come um pouco todos os dias dos seres humanos, e assim ele vive eternamente morrendo, comendo as pessoas. Mas Uhum. o que eu queria, por que eu estou dizendo isso? Sim. Com a desgraça da, da, da capagem que Cronos fez com seu pai, e ele se levanta gritando e vai parar no espaço, abre possibilidades para que tudo que é subterrâneo venha para a superfície. Uhum. Tudo que vivia obscuro, toda a realidade que vivia para baixo e não para cima, agora pode repensar o mundo através do quê? Do espaço que se abre na desgraça.
Então, eu acho que esse coronavírus, cara, lendo a partir disso, eu acho que esse momento, cara, principalmente de quarentena, Roberto, claro, é uma desgraça. Tem muita gente morrendo, e morrendo feio, né? Sem Uma conseguir desgraça. respirar, pô. Desgraça. Eu tive a oportunidade. Eu não gosto de coitadismo, tá? Acho que não se trata disso, mas eu tive a oportunidade de ver meu pai passar 10 dias no respirador. Assim, é um troço horrível. Não sei se você teve a oportunidade Nunca. no exercício pastoral de visitar alguém nesse estado. Já vi com enfisema, mas não assim no final, entende? Mas dependendo do oxigênio. Foi o máximo que eu vi de sofrimento. É, controla meu tempo, tá? Bem, Já já passou estourou? dos 5. Você tinha falado 2. Não, tá tranquilo. Vou falar mais 3. Valeu. E assim, cara, o respirador é um troço horrível, cara, horrível. Ao ponto dos médicos. Quando vai para o respirador, o médico falou para mim o seguinte: olha, se apegue ao que você crê, porque só volta por milagre. Só volta por milagre. E assim, cara, é uma desgraça porque está matando e irá matar milhares, mas adoeceu todos. É. Quem dorme? Adoeceu o mundo, tá ligado? Eu e você não temos, né? Não sabemos se somos assintomáticos, Ainda mas tem isso. Olha a aparentemente não, neurose. ainda tem isso, né? Nós não pegamos, aparentemente. Mas a gente está adoecido, cara. Com base em tudo que você falou. A gente É. está quebrado. As nossas igrejas estão fechadas. Somos Estamos pais. Temos filhos perdendo os nossos pequenos. velhos. Então, assim, essa tão quanto a desgraça do Saturno ter perdido o pênis no mito, também é a nossa desgraça de adoecer com isso que bate a nossa porta. Mas eu acho, Roberlan, que, como eu falei no vídeo anterior, isso abre espaço para a gente repensar toda a realidade que a gente vivia de maneira subterrânea. As Isso. relações familiares, as relações com política, as relações sociais. A gente vivia todos os dias. Normalmente pegava ônibus, ia para o trabalho, via Globo. Eu particularmente, eu gosto muito de ver a Globo, principalmente as novelas. Eu acho que a Globo tem uma pesquisa muito boa. Mas a nossa vida era isso, é Jornal Nacional, é novela, é trabalho, é Boa escola. noite. Sumiu tudo. Você percebe o espaço, cara, que abriu para a gente sair da realidade subterrânea que a gente vivia, para repensar um mundo possível fora dessas coisas, através do É. quê? A desgraça, né? Vai lá, te devolvo com esse problema aí. Né, rapaz? Assim, eu pelo menos fecho esse bloco lembrando, né, do texto de Tiago, quando ele fala, né, ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e Hora depois se se vê, hora não dissipa. se vê mais. Não é? Então, aí eu lembro de uma letra do João Alexandre, quando ele fala: a vida é como a fumaça, que nem se fez, se desfaz. E a cada instante que passa, acho que um pouco a menos ou a mais na direção do fim, frio e feroz, o fim de todos nós. E assim, perdão de não lembrar a letra, é porque eu não tinha planejado citar essa música aqui. Mas, assim, essa letra, né, do João Alexandre, quando ele fala na direção do fim, frio e feroz, o fim de todos nós, né, me faz pensar, né, sobre a questão, né, da brevidade da vida, da fragilidade da vida. E Da aí fugacidade da vida, né? e aí eu lembro, né, do samba de Serginho Meriti, né, cantado por Diogo Nogueira, né? A vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte, né? Então eu olho para isso, né, e fechando, né, esse bloco, eu entendo que é importante, né, a gente pegar
como eu citei no vídeo anterior, né, que não fluiu, Viktor Frankl, né, quando ele fala sobre a importância do otimismo trágico, né, diante da dor, da culpa e da morte, você encontrar um sentido. E eu, pelo menos, né, tenho visto, né, de que, assim, lembrando, né, da preocupação última e da preocupação preliminar de Paul Tillich, eu fico pensando, assim, o que realmente importa. E às vezes a gente está no corre-corre da vida, como você falou agora há pouco, né? Naquela alienação, digamos Nascendo assim. para dentro, né? Naquela alienação, e pegando o raciocínio de Marx, né? Aquela questão do fetiche da mercadoria, né? Eu estou querendo isso, estou querendo aquilo outro, porque aí eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro. E agora a gente olha para isso e vê que assim nada mais importa. E eu fecho com Ana Vilela, né? Segura o seu filho no colo, sorri, abrace seus pais enquanto ainda estão aqui. Abraço virtual, né? Porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir, né? Eu fecho aqui, não sei se você fecha com alguma coisa, para a gente ver se a gravação está funcionando legal. Proposto e apoiado. Opa, batistamente. É... Ai, vamos ver agora. Ah, Jesus. Pelo